paz preciosa de Jesus sobre nós, amém? Uma honra estar aqui, poder compartilhar com os irmãos a palavra, mas principalmente a presença do Senhor, amém? É na presença que a palavra realmente flui e nós avançamos. Vamos honrar o Senhor nesse começo. E eu queria que você abrisse a Bíblia rapidamente no Apocalipse capítulo 1, verso 10. Como ministro do Senhor, quero chamar a atenção de todos vocês para a pessoa de Jesus. Ele é a pessoa central aqui, amém? Ele é a pessoa mais importante aqui. E ele é a pessoa que vai falar conosco e a quem nós somos atraídos. Quero conduzir você a ele. Lembrando do que disse João, Apocalipse 1, vamos começar com o verso 10. Diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. O ambiente é um ambiente profético de revelação, mas João faz algo extraordinário. No meio de muitas visões e entendimento, ele se voltou para ver a pessoa. E eu quero convidá-lo para gravar isso na sua vida. No meio de muitas revelações, de muito discernimento, de muito conhecimento, de tesouros que são dados. Mas saiba que o mais importante é a pessoa do Senhor. De fato, nós temos a capacidade, às vezes, de nos impressionar com tudo que nós ouvimos e até vemos. Mas nós devemos chamar o nosso espírito para fazer o que João fez. Se voltar para ver quem fala com você. Pai, nós agradecemos porque nós temos um plano tão tremendo que é o teu plano. Nós temos recebido visões tremendas da tua parte, conhecimento tremendo da tua parte, palavras proféticas. Mas nós queremos olhar para ti, Senhor. Treina o nosso espírito a se voltar para ti, a se voltar para a voz que é de uma pessoa. Tu és essa pessoa importante. Nós sabemos que o livro das Revelações tem muitos segredos, muitas chaves, coisas realmente seladas, guardadas, mas de toda a história, nós queremos nos treinar, mesmo sabendo que és Senhor e sabes de tudo. Ensina o nosso espírito a valorizar-te, a olhar-te. Ajuda-me a te olhar mais, a vigiar a ti como a pessoa mais importante para a minha vida, para toda a existência. Perdoa-nos porque muitas vezes nossos olhares estão nas revelações e nas coisas dadas, nas riquezas.
e nosso relacionamento esfria contigo. Mas nessa noite, no começo dessas meditações, vem com o Espírito Santo dentro de nós, escreve isso, realinha isso, corrige os focos errados, as prioridades erradas, as imagens erradas. Por favor, todas as coisas que são importantes para nós, que na verdade são secundárias, vem com o teu fogo, na estrutura do nosso ser e realinha. Tu és a pessoa mais importante. Tu és a pessoa mais importante. Tu és a pessoa mais importante. Tu és. Quero te ver. Quero te ver. Quero ver quem fala comigo. Quero ver quem fala comigo. Quero contemplar quem fala comigo. Se você ora em línguas, por favor, ora aí, que o teu Espírito está recebendo. Tem uma canção aí? Libera. Ora em línguas. Mais forte, mais forte. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Se alguém aqui não é batizado no Espírito Santo, nós oramos agora que o Senhor ative sobre ti o seu espírito, o fogo do Senhor, a voz do Senhor, a linguagem do Senhor, a linguagem do Espírito, o orar em Espírito. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. É o Senhor, é o Senhor. Tudo o que você precisa é olhar para Ele. Essa decisão é sua. Eu estou aqui para apontar você para Ele. Quero te ver, Senhor. Homens e mulheres famintos pelo Senhor nessa cidade, homens e mulheres famintos nessa nação, homens e mulheres famintos nas nações, homens e mulheres que desejam o Senhor, que têm fome por Ele, que querem tê-lo como seu prazer, e querem tê-lo como sua alegria. Tudo. Ora com autoridade. Ora com o teu espírito. Se sentes uma barreira, clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus sobre os teus pecados. Se sente sujo, clama o sangue de Jesus. Não é normal que você se sinta paralisado agora. Se você anda com o Senhor, não é normal. Se você anda com o Senhor,
E se você não anda com o Senhor, hoje é o dia de você começar isso. Hoje é o dia de avançar nisso, de ser limpo totalmente de toda acusação de Satanás. Assim como ele mudou a história muitas vezes, assim como ele trouxe uma nova história a muitas pessoas, ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a história da tua família. As suas palavras são transformadoras. O poder da sua palavra é transformador. Não existe água que não possa ser transformada em vinho. Eu invoco o Senhor como aquele que é todo-poderoso. Eu hoje estou aqui a proclamar o Todo-Poderoso. Eu não falo de um Deus menor. Eu falo do Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Adonai, invoco o seu nome. Yahvé, invoco o seu nome. Sobre a minha vida há o seu nome. Sobre a tua vida há o seu nome. Deves carregar esse nome. Deves carregar esse nome. E carregar o nome significa carregar o seu DNA. Carregar a natureza nova. Que só Ele pode dar a um ser humano pecador. Escravizado. Mas que pode ter um novo começo. Essa é uma noite de novo começo. Essa é uma noite para novo começo. Eu oro e falo as fortalezas mentais. Todo joelho se dobre, toda língua confesse. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Criador e o sustentador da vida está aqui. O seu nome está sendo invocado. Fazemos tudo em seu nome. E nós declaramos agora, os valentes dobrem os seus joelhos. E a mente cativa ouça a voz da verdadeira liberdade. A voz da verdadeira liberdade. Os ouvidos tapados sejam livres. Os ouvidos tapados sejam livres. Os olhos cegos sejam abertos. As escamas da sedução e da distração sejam queimadas. Queimadas, queimadas. Aleluia. Muro de fogo ao nosso redor e a glória no nosso meio. Seja o Senhor conosco hoje. Amém. Mais uma palavra. Eu estou na introdução, viu? Mais uma palavra para começarmos. Jeremias 6,16. Deixa eu ativar essa palavra sobre a sua vida. Há uma mudança para acontecer sobre você, sobre a sua família, sobre o seu mundo. Jeremias 6,16. Se você leva a sério a voz de Deus e a palavra de Deus, se você lança confiança e lealdade à palavra, as mudanças e as transformações estão prontas para se manifestar. Se você não tem isso e quer começar hoje, eu oro que hoje seja seu primeiro dia em confiança e lealdade. O melhor e o mais respeitoso relacionamento com Deus é confiança e lealdade. Jeremias 6,16 diz: fiquem nas estradas e olhem e peçam pelas passagens eternas. Na outra versão diz veredas antigas. E eu bote aí em cima, passagens eternas. Passagens eternas. Fiquem nas estradas, olhem e peçam, perguntem pelas veredas antigas ou passagens eternas, aonde o bom e velho caminho está. Na sua versão diz, aonde? A sequência.
Qual o bom caminho, o melhor caminho? Onde está o bom caminho? Pergunte comigo. Aonde está o bom caminho? Essa é a sua oração agora. Aonde está o bom caminho, Senhor? Pode falar. Essa é uma oração. Você realmente deseja trilhar uma vida poderosa, vitoriosa, alcançar o propósito da sua vida? Pergunte: aonde está o bom caminho? Aonde está a vereda antiga? Quantos querem fazer essa pergunta ao Senhor? Então faça mais uma vez em voz alta. A sequência do texto diz: depois ande nele e você achará. Para quê? Ande nele. Hoje, na adoração, eu vi que vocês estavam cantando sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor. Eu quero falar com você sobre isso. Quantas vezes você já ouviu a sua voz? Mas o que você fez com a voz que você ouviu? Com a palavra que você ouviu? Obedecer essa palavra é que dá sentido depois de ter ouvido. Nossos atrasos e roubos estão quando ouvimos, mas não fizemos o que ouvimos. Mas hoje eu oro por você que haja uma quebra de jugo a respeito de ser somente ouvinte e não praticante. A graça para que alcance a prática. Você saia de andar em círculos e faça aquilo que você tem ouvido. Há poucos améns aqui. Será que estão pensando? Não se sintam obrigados a responder amém, mas eu quero que pensem. Crer é pensar. Você precisa pensar para responder. Nas igrejas há muita coisa que nós fazemos automaticamente. Isso não é bom. O culto é racional. Isso envolve pensar. Pensar. Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Somos inteligentes porque fomos feitos por um Criador inteligente. Ele respeita a inteligência. Ele não quer, e qualquer pessoa que lhe ensine a fé, mas desrespeite a sua inteligência, não representa Deus. Não vem de Deus. E se por acaso vier, é alguém ignorante, desconhecedor da pessoa de Deus. Deus é inteligente. Lhe fez com inteligência. E deseja que você responda num culto inteligente. Onde sua razão participa, onde você analisa as coisas, onde você reflete as coisas. Saia de todo lugar de manipulação ou de há uma liderança que te manipule. A manipulação a gente aceita se quiser. Você, se está sendo manipulado, não é obrigado a aceitar isso. Em nenhum lugar, em nenhuma área da sua vida, aceite ser manipulado. Aprenda a pensar e a viver segundo a verdade. Vamos aplaudir o Senhor pela verdade? Aonde está o bom e velho caminho, Senhor? Depois disso, decida andar nele e você achará descanso para a sua alma. Eu quero deixar essa palavra com você. Pense sobre o caminho que você está trilhando. Existe um bom e velho caminho. Se você quer a mudança, significa que você vai sair desses caminhos errados, dos atalhos que tomou. Eu quero lhe dizer, atalhos lhe levam para muita opressão. Mas o bom e velho caminho lhe levam para descanso. Descanso. Hoje à noite profetizamos um avanço da nossa alma para descanso. Quando nossa alma está descansada,
Nós estamos tranquilos, confiados no Senhor. Amém? Acho que agora podemos começar. Vamos falar sobre liberdade. Liberdade e libertação. Esse é o nosso tema. Vamos para Isaías, capítulo 61, verso 1. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele fala a respeito do Messias. Ele fala a respeito do enviado de Deus. Ele fala do ofício messiânico. Tem algo que Jesus veio fazer. E aqui, nesse texto, Isaías 61, Jesus ainda não tinha vindo. Ele estava sendo anunciado profeticamente. Deus trabalha profeticamente. Deus anuncia as coisas antes que elas se estabeleçam. E o povo de Deus deve ser um povo que entende de profecia. Entende a comunicação do céu. O sistema de mídia do céu é assim. Ele primeiro diz, eu vou fazer isso, tal tempo. Eu vou enviar tal pessoa. E vai acontecer isto, vai acontecer aquilo outro. Deus, Yahvé, é um Deus que trabalha com profecia, anúncio profético, proclamação profética, decretos proféticos. E Ele quer que o seu povo seja treinado nisso. Tenha a inteligência e a sabedoria do funcionamento da profecia. Amém? Eu oro que o seu entendimento seja ungido e aberto para ver coisas novas. Se você está cansado do teu trabalho, eu oro que você receba descanso aí, em nome de Jesus. Eu sei que todos vocês, em sua maioria, trabalharam o dia todo. E eu não quero abusar de vocês, mas convidando-os para refletir sobre a Escritura e sobre a pessoa do Senhor, que Deus te fortaleça para esse tempo. 61, verso 1 diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade, diga comigo, e a pôr em liberdade, e a pôr em liberdade, e a pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Aleluia! Esta é a unção do Messias. Este é o ofício do Messias. E Yeshua, restaurador de todas as coisas, inclusive de Israel. E é muito importante que a gente entenda as coisas que estão aqui, mas aqui tem uma riqueza para um mês de estudo, mas eu quero só me deter em alguns minutos sobre pôr em liberdade os algemados. Pôr em liberdade os algemados. Sabe, todos nós temos um desejo de viver livre da opressão. E o desejo de viver livre da opressão é viver a verdadeira liberdade do propósito. Viver a verdadeira liberdade do propósito. Você foi feito por Deus para um propósito. Você veio a existir com um que fazer histórico, algo para você realizar. Você nasceu para fazer algo.
E a batalha, a luta está exatamente para que você se alinhe a esse propósito. E há muitos opressores que têm vindo para evitar que você viva esse propósito. Mas a Escritura diz que o Senhor veio pôr em liberdade os algemados. Outra versão desse texto, que também está em Lucas, fala a respeito de apregoar. Lucas 4,19. É o mesmo texto, mas agora Jesus entra na sinagoga, na sua cidade, lhe é dado esse livro, e ele faz a proclamação da palavra do seu propósito, da palavra do seu destino. Estão comigo? É muito importante, irmãos, que a gente entenda que somente Deus que nos criou, que nos desenhou, é capaz de nos colocar em funcionamento de acordo com o propósito que Ele nos criou. O Espírito de Deus está hoje aqui para alinhar isso, alinhar você a esse propósito. Ele fez um desenho. O desenho original sobre a sua vida foi Ele que fez. Ele escreveu isso no livro. Salmo 139 fala que ele escreveu no livro todos os seus dias. Então, tudo que você tem aí não é à toa, está ligado com algo que ele desenhou. Mas é preciso que o seu poder e a sua unção encha a sua vida para que você viva isso. Senão você vai viver essa vida aí mais ou menos. E, mais uma vez, declaramos o fim dessa vida mais ou menos, né? Aleluia. Então, Lucas 4,19 diz, apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor. No verso 18 ele diz, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Proclamar libertação aos cativos. Essa palavra apregoar e essa palavra proclamar, elas estão ligadas a uma atuação jurídica. Ao saber jurídico da justiça de Deus a respeito de um posicionamento do juiz sobre determinadas coisas, sobre determinadas pessoas, sobre determinadas condições onde as pessoas estão. Mudando as condições. E aqui ele está dizendo que ele foi enviado pelo Pai para proclamar libertação aos cativos. Aos que vivem em cativeiro, e apregoar o ano aceitável. Apregoar no passado era exatamente isso. Ele chegava nas portas, nas praças, nas ruas, e então pegava o prego e botava o decreto real para que fosse conhecido. Era o antigo diário oficial. Eram através dos proclamadores. E no dia que você nasceu de novo, quando você recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, foi apregoado sobre a sua vida um novo começo. Você recebeu a liberdade que o Messias, no seu ofício, traz aos cativos. Amém? Agora você está diante da responsabilidade, da autonomia do propósito. A responsabilidade da autonomia do propósito. Todo mundo quer ser chefe. Só que para ser chefe, você tem que assumir a responsabilidade de ser chefe. E você tem que saber qual é o propósito de ser chefe. A maioria de nós deseja ser líder da sua própria vida. Nós temos aquela luta para sair de casa, né? Para deixar os pais. Eu quero viver a vida do meu jeito. Só que o próprio Deus criou princípios e leis para que você aprendesse a responsabilidade da autonomia da sua própria vida, né? Enquanto você não tem isso, você não é livre para viver o propósito. E o Espírito de Deus está aqui para trabalhar isso sobre a sua vida, hoje à noite, mais uma vez. Deus, quando fez você, preparou
uma autoridade para ser delegada a você. Essa autoridade que foi preparada para ser delegada a você está aí, mas é preciso que você desenvolva, amadureça para viver essa autoridade. Ela é em todas as áreas: espiritual, acadêmica, relacional, conjugal, todas as áreas, familiar. Mas é preciso se deixar preparar para assumir essa responsabilidade. Nós temos hoje muitos que estão sofrendo por causa disso, porque eles querem viver a autonomia, mas não querem a responsabilidade da autonomia. E hoje à noite, o Espírito do Senhor traga liberdade aos cativos, prisioneiros, para que tenham realmente a responsabilidade para viver o propósito. A unção de Yeshua é derramada sobre ele, e ele chega na sua cidade, na sua terra, e proclama: vocês estão aqui hoje ouvindo essa palavra, e ele diz mais na frente, baseado nesse texto, hoje se cumpriu, Lucas, né? Hoje se cumpriu essa palavra. Ele estava trazendo aquilo que veio da eternidade pelo Santo Espírito, dito no tempo por Isaías, e agora estabelecido novamente no tempo e encarnado por alguém que abraçava o seu propósito, estava livre para abraçar o seu propósito. Aos 30 anos aproximadamente, ele tinha passado pela infância, adolescência e juventude e não carregava cativeiros, e não era prisioneiro de nenhuma fortaleza. Era livre para chegar na sua terra natal e ser exposto, dizendo assim: eu nasci, sou essa pessoa, estou aqui para viver esse propósito, e mesmo que vocês me rejeitem, como toda a cidade, a maioria da cidade o rejeitou e desejou matá-lo, ele estava pronto para viver aquilo, sem que a rejeição das pessoas o afastasse do propósito. A sua responsabilidade pelo propósito era tão profunda e intensa, e a unção dele está hoje disponível para mim e para você. Ou seja, ninguém aqui pode se esconder atrás de uma situação de vítima de infância, adolescência e juventude, com traumas e tudo mais, ou vida limitada para não viver o propósito. Eu chamo você para viver a unção de Yeshua, que cumpriu o seu propósito. Você é em Cristo capaz de viver o propósito, andando no Espírito. Aleluia! Do mesmo jeito que ele venceu lá, nós podemos vencer. A liberdade tem diversos inimigos mortais. Um dos mais destrutivos é o espírito de opressão. A liberdade tem diversos inimigos mortais. Um deles, talvez o mais destrutivo, seja o espírito de opressão. Ele trabalha dia e noite para nos destruir, para destruir os homens, para destruir os fundamentos de justiça a nosso respeito. Aquilo que Deus pensa de maneira justa a nosso respeito. O que Deus pensa de maneira justa a nosso respeito? Que você é filho, que você é amado, que você é aceito, que você é aprovado. Você é remido, redimido, restaurado. Fundamentos de justiça. Só é possível viver o propósito agarrado a esses fundamentos de justiça, crendo nesses fundamentos de justiça. Por isso hoje eu falo a todas as mentiras que têm tentado afastar você do propósito de Deus e da identidade de Deus. Vocês estão expostas, mentiras. Vocês estão agora expostas à verdade, e a verdade liberta. Mas é preciso que o espírito de conhecimento esteja sobre todos os que estão nessa sala, os que estão ouvindo essa palavra agora. Nós necessitamos do espírito de graça, de revelação do Senhor. Receba a ação do Espírito de Deus para saber quem você é, para viver o propósito de Deus, para viver o que Deus sonhou. Esse espírito de opressão se disfarça e aparece como medo. Esse espírito de opressão se disfarça e aparece como baixa estima,
como egoísmo, como desconfiança, incredulidade, falta de iniciativa, passividade, rejeição, seja qual for o seu nome, todos eles são obstáculos ao caminho da liberdade. Todos eles são obstáculos ao caminho da liberdade. Ouça bem, você é uma potência em Deus. Isto não é autoajuda, é a verdade. É a verdade. A verdade liberta. Em Cristo você foi feito uma nova pessoa. Quando você desceu as águas do batismo, você levantou uma outra pessoa. Sim ou não? O Espírito Santo agora mora em você, a unção mora em você e a unção te ensina. E agora é preciso assumir essa responsabilidade de que você agora não é mais órfão. Você não é mais órfão, você tem o Espírito de adoção morando em você. E a voz do Espírito de adoção é que tem prioridade. É a voz que fala com você e não aceite mais a voz do opressor ou a voz da opressão. Mas essa é uma decisão sua, de fé. Há uma bagunça nas emoções. Há uma bagunça nas emoções. E nós podemos orgulhosamente sempre lançar a culpa no passado, no que nos aconteceu. Mas isso é orgulho, rejeição, medo, incapacidade, incredulidade, tudo isso misturado num caldeirão maligno, carnal. Mas hoje a verdade liberta nesse lugar. A verdade liberta nesse lugar. Decida não se mover pelo espírito de opressão. E decida remover esses obstáculos do caminho da liberdade. E eu profetizo e proclamo sobre a tua vida a remoção dessas pedras. Arrependimento significa voltar ao ponto original. E hoje o Espírito do Senhor está chamando você para dizer a você, volte ao ponto original lá no dia da sua conversão, quando você recebeu uma nova vida. Volte ao ponto original, se arrependa de viver essa vida oscilante, vivendo ainda pelo espírito de opressão. Espírito de opressão está sem força, está identificado, está debaixo de luz, está amarrado, está sem força. Ele larga a sua alma, toda a pressão que foi exercida sobre a sua alma. Agora, a palavra da verdade, a espada da verdade, alcance o teu homem interior, alcance a tua alma e arranque, leve você para o lugar da verdade e você esteja com os seus pés firmados na rocha. Em nome de Jesus, aleluia. A liberdade exige 3 elementos básicos que nos asseguram a plenitude dela em todas as áreas da nossa vida. 3 elementos básicos que a liberdade exige. Exige, ou seja, é inegociável. Primeiro, estabeleça prioridades. Para viver a liberdade é preciso estabelecer. Estabelecer é ato de governo. Significa tomar as rédeas da sua vida. Não deixar mais que circunstâncias, sentimentos, outras pessoas manipulem você. E eu falo a você, se você não tem as rédeas da sua vida, você está sendo manipulado. E o manipulador está exposto hoje à noite, em nome de Jesus. As rédeas da sua vida, é preciso tomar, estabelecer essas prioridades. Por exemplo, as prioridades são tão importantes numa edificação que Deus está realizando, porque lembrem como Ele fez a terra. Primeiro, lembrem que Ele disse, haja luz, e houve luz. Aí Ele vai, uma série de coisas que Ele vai criando. Uma delas é o mar, a separação das águas. Ele faz a separação das águas. E aí, só depois, Ele cria os peixes. A prioridade
no ordenamento, aqueles elementos anteriores eram prioridade e então haveria condições dos peixes serem criados e estabelecidos sobre as águas. Não respeitando esse ordenamento criativo divino, eu estou incorrendo em ausência de sabedoria, em ignorância. Nada vai prosperar. Como eu vou querer que algumas coisas se estabeleçam sem que as prioridades se estabeleçam? As prioridades são as bases para a sustentação de várias outras coisas que são consequências dela ou serão edificadas sobre o seu fundamento, sobre a sua base. Eu oro sobre a sua vida por uma nova reedificação, amém? Provavelmente você está numa luta interior agora, talvez porque você teve uma criação, você teve uma edificação, uma formação, e uma das coisas que você luta é exatamente com o que você viveu na sua casa, na sua família, o que você viveu na sua história mental, na sua história emocional, na sua história relacional, e você tem essas dores, e eu digo a você, ok, traga essas dores e entregue para Jesus. A sua história, ela pode ser totalmente redimida a partir desse novo começo em Cristo Jesus. Mas não empurre com a barriga essas decisões. Não adie essas decisões. Não negocie a agenda, não negocie as datas. Se ele já falou, se ele já disse, não empurra com a barriga. Eu oro que você tenha favor e hoje é um tempo para você dizer, eu vou tratar disso. Eu vou lidar com isso e eu vou estabelecer as prioridades. O mais importante, tem que ter a primazia diante das urgências. Muitos de nós estamos vivendo urgências. O importante não pode ser desprezado diante de urgências. As urgências têm que ser deixadas. E você tem que investir tempo no que é importante. Por exemplo, muitos de nós temos clareza do que Deus quer com a nossa vida. Inclusive na atuação, na área acadêmica, na preparação, na formação. Deus já te mostrou qual é a tua área. Já deixou claro o que Ele quer desenvolver através da tua vida. Então vai atrás. Trabalha isso, investe nisso, se prepara, trabalha isso com prioridade. Para que você mantenha todas as outras prioridades, você precisa desse relacionamento íntimo com o Senhor. Nenhuma outra religião trabalha um Deus relacional. A base de todo o nosso desenvolvimento é uma relação pessoal com Deus. Isso é uma prioridade. Então, eu estou sendo chamado para trabalhar essa prioridade. Me relacionar com Ele. Eu tenho uma palavra para a área de exatas, eu vou atrás disso. Humanas, eu vou atrás disso. Eu preciso trabalhar de uma maneira a dar prioridade àquilo que realmente é prioritário. Amém? Então, estabeleça essa prioridade. Diga comigo, estabeleça prioridades. Segundo, organize-se. Organize-se. Sabe, sabedoria. Nós estamos numa sala de sabedoria agora, em nome de Jesus. E eu profetizo que você acessa as salas de sabedoria do Senhor para se organizar. Se organizar. Você tem que organizar seu tempo, organizar sua semana, organizar seus estudos, organizar seus relacionamentos, organizar-se. Organizar suas finanças, organize-se por causa da liberdade. Para viver a liberdade tem que haver organização pessoal, não é? Sabedoria, ordem, não é? A organização vai fluir, tudo vai fluir se houver a organização, a sabedoria da organização. A sabedoria da organização. Terceiro elemento que a sabedoria exige,
discipline-se. Ou seja, exerça autogoverno. Para ser livre, você precisa governar você. Quem que governa você agora? Quem que te domina? Nós temos um grande desafio, que é viver o que Deus tem para nós. Mas se nós não nos autogovernarmos, nós não vamos conseguir viver o propósito. Né? Os nossos desejos não podem nos governar. É duro, mas eu tenho que aceitar morrer cada dia para poder viver a plenitude do que Deus tem. Ou seja, morte e vida estão juntas diariamente. Quando ele diz carregar a cruz, significa morrer para o que eu quero, para o que a minha carne quer cada dia, para o que a minha vontade quer cada dia e aceitar a vontade de Deus e ter vida plena. Esse é um santo conflito. E você pergunta, quando isso vai acabar? Quando a gente for embora com o Senhor. Então, aceite esse lugar de tensão. Ah, mas eu quero relaxar e desfrutar a vida. Ok, você quer desfrutar que vida? A sua ou a de Deus? Decida. Decida. Ele trouxe uma vida da qualidade da vida de Deus para você viver. Mas você tem a vida do seu jeito. Me permita ser forte com você. Eu não vou botar você no colo agora. Eu vou botar você diante de mim e vou olhar para os seus olhos e falar para você como um adulto. Porque você não é mais criança, ok? Você só vai crescer se você aprender a lidar com a sua realidade. Chega de ser alguém que está sempre fantasiando. Há muitas pessoas que vivem uma fantasia. Não é real, eles não lidam com a realidade. E eu digo a você, lide com a sua realidade. Admita as situações, lide, trate com elas. É melhor sofrer pelas coisas certas do que sofrer pelas coisas erradas. Se você lida com a realidade, você de fato vai ter lutas e sofrimento, mas pela coisa certa. Se não fizer isso, vai ter lutas e sofrimento pelas coisas erradas. A verdadeira liberdade para os indivíduos e para as nações só é possível quando nós compreendemos, aplicamos os princípios estabelecidos pelo idealizador das pessoas, das vidas ou das nações. A verdadeira liberdade para indivíduos ou nações só é possível se nós compreendemos, aplicamos os princípios estabelecidos pelo Criador. Princípio vem de príncipe, arquiteto, iniciador, idealizador. Arque no grego. É daí que vem o arquiteto, aquele que fez o desenho. Deus é aquele que fez o desenho original. Então, a liberdade, a verdadeira liberdade será compreendida, será aplicada. Aí então eu vou ter vou desfrutar de todos os seus frutos. Vou ter a sua boa colheita. Eu estou aqui ministrando a você. Hoje você passou o dia, talvez na sua atividade, mas você teve que se disciplinar para você produzir o que produziu hoje, ao longo da sua história. Você teve que estabelecer prioridades. Você teve que se organizar. Para você produzir o fruto do propósito da sua vida, você precisou de se dominar. De morrer para você mesmo, de levantar cedo, de ir à luta, de estudar, de se preparar. Da mesma maneira, Deus está chamando você para lidar com a sua liberdade, para viver
plenamente o que Ele quer. Amém? Josué, vamos para lá. Josué, capítulo 1. Agora, uns segredos importantes para você alcançar isso aí. Josué, capítulo 1. Tem uma mudança geracional. Moisés é morto e uma nova liderança vai assumir, que vinha com Moisés, que é Josué. E o Senhor dá a ele vários conselhos, né? E o anima, né? Verso 5. Olha o Senhor falando com Josué. Está comigo aí? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Uma palavra dessa, né? Que palavra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ele está dizendo, garantindo a vitória. Mas, nas entrelinhas, muita gente vai se levantar para te resistir. Está entendendo? A gente só vê que a vitória, mas você precisa entender o todo. Admite a realidade. Vai vir um bocado de gente para te resistir. E ele está te avisando. Então você quer a vitória, mas sem o custo dela. Sai disso, isso é ilusão, fantasia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, ele está ali ao lado. Sê forte, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, ele diz mais, medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, e somente então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não te falei? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos meditar no versículo 8. Não cesses de falar. E, a mais adiante diz, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Fazer, segundo está escrito. Falar, meditar, fazer. Falar, meditar dia e noite, fazer. Entenda. A autoridade da ideia é que sustenta a execução dela. A autoridade da ideia é que sustenta a execução dela. Quem é a ideia? É Deus. Então, quando eu medito na ideia, quando eu medito nas palavras da ideia, porque verbo é palavra, palavra é ideia, ideias têm consequências. Quando eu medito de dia e de noite na ideia, na palavra, no desenho, na pessoa, eu vou conseguir me manter no foco do que ele desenhou. E vou conseguir liderar pessoas para o propósito. Está comigo? Vamos fazer o seguinte. Reúne aí as cadeiras, 3, 4. Conversa um pouquinho sobre o que você já ouviu. 3, 4. Vira as cadeiras aí e conversa um pouquinho. 3, 4. Rapidamente. Conversa sobre aquilo que vocês entenderam. Compreender a verdadeira liberdade, aplicar os princípios estabelecidos, está totalmente ligado com o meditar na Escritura. A comunhão com as ideias de Deus, o plano de Deus, a maneira de Deus.
vai tirando você das cartilhas. Em vários locais a igreja às vezes usa cartilhas, né? Então você tem que andar segundo a cartilha, né? Então você não cresceu, você ficou dependente de cartilhas, você não pensa, você recebe já pensado. Então tem alguém que vai e pensa por você. Isso não é a essência do sacerdócio. Hoje na Nova Aliança nós temos o sacerdócio de todos os santos. E no sacerdócio de todos os santos, nós todos somos chamados a ter relacionamento com o Senhor e a pensar. Deus aceita as nossas perguntas e Ele também tem perguntas. Deus nos leva para as suas salas de conversa. Ele fica dias numa conversa, não há problema. É um Deus relacional. Amém? Ele diz que nós temos livre acesso. Toda tentativa nossa de anular o sacerdócio de todos os santos, nós caímos na manipulação e numa cartilha. Entendeu? E você só fica sendo manipulado se você quiser. Você deve pensar biblicamente. Você deve aprender a pensar, porque Deus é um Deus inteligente e trouxe as suas ideias. Agora, quando Ele te revela o plano dele, você precisa ficar diante da imagem dele, na meditação diária da sua palavra, contínua da sua palavra, para que as ideias dele possam impregnar você e você tenha sabedoria e compreensão dessas ideias e como aplicar essas ideias. Não é fácil aplicá-las. É a contracultura cristã. Nós estamos numa ordem mundial que é contra Deus. Agora mesmo nós estamos vendo o nosso governo, nosso parlamento, nosso judiciário se rendendo a esse governo mundial, né? As religiões globais se rendendo a esse governo mundial, às suas ideias, mas nós somos chamados a perseverar na fé cristã e a resistir à cultura global da sensualidade, da falsidade, não é? E a admitir que estamos numa zona de conflito que piorou muito. A iniquidade só está aumentando. Cada vez mais nós temos que lidar com um nível de iniquidade que aumenta. Nós não podemos mudar isso porque também está escrito, né? Profetizado. Mas a nossa intimidade, a nossa relação com o Messias, a absorção da unção do Messias, o andar no Espírito do Messias, é algo que nós temos que aumentar. Nessa estação nós temos que aumentar. Nesse tempo nós temos que aumentar. Então, esse humanismo religioso que é proposto, que está aí nas mídias sociais, não é uma comida para nós. Não é uma opção para nós. Isso é palha, isso é morte. A autoajuda não é uma opção. O humanismo disfarçado muitas vezes de autoajuda é morte. É morte. Esses são caminhos de morte, devemos rejeitá-los. As filosofias humanas diversas que têm vindo. Mas, para viver isso, nós temos que fazer essa opção muito clara pelo alimento na palavra de Deus. Se nós olhamos para ver a imagem de Deus na sua palavra, nós podemos ver além. E Miles Monroe disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: quem não pode ver o distante se torna escravo do imediato. Quem não pode ver o distante se torna escravo do imediato. Através da vida no Espírito, nós recebemos a visão do distante, daquilo que Deus tem para nós. Então, somos livres do imediato, da escravidão do imediato, das circunstâncias. Por exemplo, há um novo Brasil chegando. 2 irmãos estão com a antena ligada aqui. Há um novo Brasil chegando. Mas só pode ser visto pelo Espírito. Só pode ser admitido como milagre.
Está entendendo? Os que isso operam na razão humana não conseguem dizer absolutamente nada a esse respeito, porque eles olham para a realidade e dizem é impossível. Mas o que faz desse país um alvo de milagre são as promessas de Deus a respeito dele, que ainda não se cumpriram. Ah, mas nós não merecemos, a igreja não merece, está bagunçada, está suja, imunda. Ok, é graça, é favor imerecido. Mas ele tem um remanescente no meio disso que se posiciona para que isso aconteça. E as promessas não falam de uma nação perfeita, falam de uma janela de oportunidade para viver um propósito e alcançar as nações. E isso não impede o cumprimento de todas as profecias que vão aproximando-se para o fim. Estamos nos últimos dias, sem dúvida alguma, mas há uma palavra sobre essa terra. E há uma colheita gloriosa prometida às nações. Há uma última colheita, a colheita do reino prometida para as nações. Algo que já começou e que já está sendo derramado e disponível. Mas isso é só vivido pela noiva. A noiva não é das instituições. Você, se é noiva, não é das instituições, você é de Cristo. Deus só vai viver o que ele tem para viver com sua noiva, porque pressupõe intimidade. Se eu sou de uma instituição e não de Cristo, se eu amo mais essa instituição do que a Cristo, o corpo de Cristo, eu estou com problemas sérios na minha fé. Então eu tenho que me posicionar e saber que as nossas instituições são logística. Há um corpo místico, sobrenatural, há um corpo de Cristo nas nações que deve se submeter a Ele e a sua palavra. Amém? E toda instituição que não se submete a isso, automaticamente ela perde as ovelhas. As ovelhas não são das nossas instituições, as ovelhas são de Cristo. Eu não estou pregando que você se rebele contra a sua instituição, só estou te dizendo que essa é a verdade de Deus. E você deve lidar com a verdade, com sabedoria, com humildade, com graça. Mas amar a verdade, respeitar as pessoas, mas se posicionar para obedecer a Deus. Então, um conceito de liberdade, esse conceito bíblico de liberdade, ele não foi inventado pelo homem. A ideia da liberdade, ela foi inventada para o homem. Mas foi inventado por Deus, foi criado por Deus, para o homem, não foi pelo homem. Muitos acham que a liberdade é algo que o homem criou. Não é um conceito ocidental, nem um conceito oriental. É um conceito bíblico. A liberdade é um presente de Deus. Nós fomos presenteados por Deus. Deus mesmo nos deu como essência e propósito da existência humana. Então, o espírito humano é símbolo de espírito de liberdade. Nós não fomos criados para a opressão. Nós não fomos criados para o medo, nós não fomos criados para a rejeição, nós não fomos criados para o cativeiro sexual, nós não fomos criados para nenhum tipo de opressão, inferioridade, incapacidade, baixa estima, nenhum desses opressores Deus criou para que estivesse sobre nós. Miséria, nada disso. Eles estão por causa do pecado e da morte, porém Ele chegou e apregoou liberdade aos cativos. Então nós temos da parte do dono, um decreto de viver fora disso. Fora disso. Mas só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Daí a nossa chamada hoje à noite para isso. Portanto, a liberdade é básica para o ser humano, para a plenitude do ser humano. Todo ser humano tem desejo. Todo ser humano tem paixão, todo ser humano tem a busca da liberdade. Elas são naturais ao ser humano. Então, um cativeiro, um casamento onde há opressão, uma família onde há opressão, uma igreja onde há opressão,
tudo isso o ser humano não vai acolher, não vai gostar de estar nesse ambiente, porque por natureza nós fomos criados para ser livres de toda opressão. Então, quando a opressão se estabelece, significa que há um pecado contra o espírito humano. Quando a opressão se estabelece, quando o marido está oprimindo a esposa, batendo a esposa, forçando ela sexualmente de uma maneira fora daquilo que é natural, segundo a criação de Deus, o que acontece? É um pecado contra o espírito humano, é uma opressão, ou talvez uma repressão. E toda forma de escravidão, portanto, é pecado. Toda a intenção de restringir o desenvolvimento da pessoa humana, da criança, da mulher, não é? Do jovem, do homem. Qualquer pessoa tem o direito de viver a liberdade para o seu desenvolvimento e a sua expressão. Não é? Deus o criou para isso. Então, hoje Deus está despertando provavelmente em você esse gigante dormindo dentro de você que é a liberdade. Não aceite os cativeiros. Não aceite os cativeiros. Não aceite a opressão. Ele nos chamou para viver em liberdade. Nenhum deles deve ser aceito. Nenhum deles. Nós fomos chamados para combater isso, seja a escravidão por meio do trabalho forçado, através da ideologia. Agora mesmo, nós como nação ficamos sujeitos a uma opressão ideológica. Não é? E houve clamor, houve oração para se livrar de uma ideologia, de uma maneira de ver o homem, de uma maneira de ver o funcionamento da sociedade, de uma maneira de ver o funcionamento do Estado. Essa forma de pensar é opressora. Ela está provada em muitas nações que ela não funciona. Mas essas ideias são repetidas, anunciadas, proclamadas, uma propaganda em cima da outra. E essas ideias são opressoras. Eu não devo aceitar isso. Opressão ideológica, opressão econômica. Não devo aceitar a miséria. Ele não nos criou para a miséria. 50% de todo o capital de potencial de capital que você tem é o que você pode fazer. Então, o que você pode fazer torna você rica. Porque a sua habilidade é capaz de produzir lucro, riqueza. Amém, irmãos? Porém, nós temos egoístas, nós temos avarentos, nós temos gente dominando sobre outros, onde não há distribuição de renda. Estas coisas dizem respeito à opressão e elas devem ser rejeitadas, repreendidas, mas a gente precisa discutir essas ideias. Uma ideia não pode ficar estabelecida sozinha. Nós temos que aprender a discutir essas ideias na praça pública. Agora o presidente americano decidiu discutir essas ideias de ser uma nação livre de todo o domínio que o dinheiro, o grupo de riqueza mundial estava estabelecendo sobre a América e sobre outras ideias de ideologia. Ele quis discutir isso, sem entrar no mérito da sua pessoa, mas ele está trazendo uma discussão para a praça pública. Ele está trazendo uma discussão para o parlamento. Ele está trazendo uma discussão para as outras nações. Discutir as ideias e lutar pela liberdade é algo que Deus, em sua palavra, nos deu. Quando nós nos reunimos e há pessoas oprimidas na igreja, e nós trazemos a ideia da liberdade em Deus e anunciamos a autoridade de Deus para quebrar os cativeiros, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor disse que era para fazer, proclamar a liberdade. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele nos deu esse bem. Gênesis no capítulo 1, verso 26, diz que
o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Senhorie ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre toda a terra e sobre todo animal. Senhorie é a palavra no original de aquele que submete, aquele que subjuga. Então, o Senhor deu ao homem a liberdade para senhorear, não pessoas, mas a criação. Amém? Nunca dominar sobre pessoas, nunca. Não há autorização bíblica para dominar sobre ninguém. Nenhum pastor pode dominar sobre as ovelhas, entendeu? Não, a cartilha não pode dominar. Amém? Então, aqui está a raiz. Eu fui criado para senhorear, dominar a terra. Como eu faço isso? Através dos nossos dons e talentos pessoais, únicos para o cumprimento do propósito. Então, você é uma psicóloga, uma conselheira, uma pastora, domina sobre a terra com esses dons, talentos e habilidades. Você é um engenheiro, domina sobre a terra com os teus talentos e habilidades. Entendeu? É um técnico em qualquer área, domina sobre a terra com os teus talentos e habilidades. Deus te chamou para senhorear. Senhorear. Cada pessoa foi criada por Deus para dominar o ambiente através dos seus dons e talentos pessoais em busca do cumprimento de um propósito. Por isso que você dominou o ambiente do primeiro grau, dominou o ambiente do segundo grau, dominou o ambiente do terceiro grau e está estabelecido no mercado de trabalho. Por quê? Você foi ensinado a senhorear. Talvez nem saiba o que estava fazendo, mas é isso que você estava fazendo, viu? Senhorear. Então, você não se entregou a aquilo que resistiu você avançar no seu destino. Você não se entregou à opressão. O que é a liberdade? A liberdade é a licença para cumprir a vontade de Deus. A liberdade é a licença para cumprir a vontade de Deus. Ao servir a outros com os dons, os talentos que são dados para esse propósito, sem restringir ou controlar a felicidade de pessoas. Amém? Hoje, uma coisa que Deus deseja mudar na nossa cabeça é a visão de deixar de ser empregado e ser proprietário. Senhorear é pensar como um proprietário. Proprietário de um propósito. Dono de um propósito. Recebi uma missão na vida. Algo para realizar. Esse propósito é meu. Quem me deu foi o Senhor. E eu vou agir como aquele que tem. Se Ele me deu, Ele planejou todos os detalhes, do começo ao fim. Amém? Eu não paro, eu não me entrego por nada, por nenhuma circunstância. Tenho que ser focado a cumprir esse propósito. Eu oro pela sua vida hoje por um alinhamento em cumprir o seu propósito. Que todas as distrações saiam de diante de você, porque você hoje se determina diante de Deus por causa do propósito de Deus. E você assume a responsabilidade pessoal desse propósito. Agora saiba que você vai viver autodescobrimento. Precisa de autodescobrimento. O que é isso? Autoconhecimento. Não é? Lembra de quando o Senhor achou Zaqueu? Ele disse na fala dele final: hoje entrou salvação nessa casa. Na verdade, a palavra no original é: entrou a presença messiânica que resgata nessa casa. A presença messiânica que resgata, aí ele diz: este também é filho de Abraão. Aí ele diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
os homens estão perdidos até saberem de quem eles são. Zaqueu era de Abraão, segundo a fé. Você se achou porque você é de Abraão, filho de Abraão, segundo a fé. E quem posiciona quem nós somos e em que casa estamos? Yeshua, Jesus. Ele nos tira da perdição de não saber da nossa paternidade e nos coloca na casa de paternidade. E restaura o nosso destino. O que aconteceu em Jericó naquela noite? Estou resumindo uma história grande, né? Houve várias festas no dia seguinte. E a conversa das festas é o seguinte: Zaqueu deu a metade dos seus bens aos pobres. E Yeshua trouxe, através de encontrar um filho perdido e colocar dentro da casa, ele pegou a riqueza e redistribuiu. E o dinheiro roubado foi restituído 4 vezes mais, segundo as medidas da própria lei. Então, Jericó teve um impacto poderoso, porque um filho foi colocado na casa e ele fez com que a justiça fosse restituída e espalhada numa cidade que não conhecia Deus. Aí eles vão perguntar: quem fez isso? Quem fez isso? E Yeshua foi numa casa. Foi numa casa. E mudou as coisas. Quem era Zaqueu no dia seguinte? Um homem livre. O propósito pessoal dele foi restaurado. A licença para ir atrás do cumprimento do que Deus tem. Liberdade é a licença para ir atrás do que Deus tem. O que Deus tem com você? O que Deus chamou você para fazer? Eu oro agora e chamo o que Deus tem como propósito dentro de você e coloco para fora e declaro: seja estabelecido na tua vida e avance naquilo que Deus tem para você. Não recue, não tenha medo, não retroceda, mas assuma a responsabilidade pessoal nessa sala de sabedoria hoje que Deus te leva. Torne-se sábio para a vida. Torne-se sábio para viver o propósito. Não tenha medo dos homens, não tenha medo do diabo, não tenha medo dos adversários, mas agarre-se à ideia original de Deus a teu respeito e viva essa ideia original de Deus. Domine, como o Senhor disse, domine, senhorie. E o que vai acontecer? O propósito vai se cumprir. O propósito vai se cumprir. Nós precisávamos de mais 2 reuniões para terminar o assunto. Mas não é esse o ponto. Mas vamos pensar. Ouvimos tanta coisa. E o que vamos fazer com o que ouvimos? A questão não é ouvir Deus, é se decidimos aplicar. Há um custo para aplicar. A questão não é ter a unção, é se aceitamos o preço dela. Você quer a unção, mas você aceita o preço dela? Você quer o propósito, mas você aceita o preço dele? Tudo tem seu custo, mas é melhor pagar o custo pelas coisas certas. Você está negociando corretamente? Você está pagando o custo pelas coisas certas? Eu estou lançando muitas perguntas para você pensar. Ou seja, você definitivamente perdeu a cartilha, mas ganhou o autor da vida. O que montou a planta. Agora ele mora dentro de você. Ele lhe instrui, converse com ele. Ou seja, tenha encontros com o engenheiro, tenha encontros poderosos com o arquiteto da sua vida, com aquele que desenhou o original para a sua vida. Intensifique as discussões, talvez noites inteiras, conversando. Por que essa habilidade? Por que tu me deste isso? Por que esses cursos? Traga os diplomas e coloque numa mesa diante dele. Por que esse diploma? Não sei, foi só um final de semana. Por que esse diploma? Esse aqui foram 5 anos. Por que esse diploma?
está aqui. O que você quer com esse diploma? Por que você me deu esse diploma? Qual é a porta desse diploma? Aonde esse diploma me leva? É tudo teu, para o propósito. E esse aqui, o que eu estou fazendo agora, é para fazer o que eu estou fazendo? Eu estou no lugar certo? Eu estou na cidade certa? Eu estou tendo problemas financeiros. É porque eu estou fora do lugar? Eu estou na cidade certa? Eu estou na ocupação certa? Tem algum outro diploma que é para mim? Perguntas para quem fez o desenho da tua vida. Quero encorajá-lo a conversar com Deus sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o propósito que Ele tem com a sua vida. E a ser livre desses opressores. Livre. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Abandone o Facebook. Se você é criança, emocionalmente, abandone o Facebook. O Facebook traz doenças profundas para a alma, para quem não é maduro. Mídias sociais adoecem quem não é maduro. Você não precisa delas. Você precisa de uma mídia celestial. Na verdade, a sua identidade é bem clara para quem desenhou você. Então você gastar tempo com essa criação dele, olhando como quem olha para um painel onde estão os desenhos. E conversando. Examine as suas vidas. Examine a cada 7 anos e veja o que acontece. A cada 10 anos e veja o que acontece. Aprenda a fazer a leitura do que já aconteceu. E alcance um coração sábio. Moisés alcançou um coração sábio e viveu 120. Porque aprendeu a contar os dias. Conte os dias. Mas a ideia de contar os dias não é numa visão errada sobre o passado, mas é entender os ciclos, entender as estações, entender o começo, o meio e o fim. Entender os 7 anos, entender os 10 anos, entender os ciclos de 12, entender os anos. Há uma sabedoria. Algumas coisas estão acontecendo sem que você se dê conta. Hoje à noite eu tenho absoluta certeza de uma coisa. Vários espíritos de opressão estão debaixo dos teus pés. Hoje é uma noite de encerrar ciclos. Agora entenda, você tem que encerrar. Você tem que bater o martelo. Se você deixou algo, vá lá e encerre tudo. Fale com quem você tem que falar. Diga o que você tem que dizer. Não deixe as coisas sem concluir. Se o ciclo encerrou e você deixou, encerre mesmo com as pessoas. Encerre emocionalmente. Encerre os débitos. Encerre as dívidas. Libere quem não pagou. E diga, acabou, encerrou. É uma nova estação, é um novo começo. Estou zerando. Encerre os ciclos. Sem isso, você não age com sabedoria, você não prospera. Porque você fica voltando. Aí vive 1 ano do novo ciclo e se lembrando, lá atrás ficou isso, e aconteceu aquilo outro, aí volta tudo, aí mistura o lá atrás com o hoje. E aí, lá vai 1 ano, 2 anos, repensando o lá atrás. Encerre e diga para você mesmo, isso aqui já acabou. Eu não vou pensar mais nisso, porque isso aqui eu já encerrei. Entendeu? Sabedoria, entendimento, prudência. Vamos ficar em pé?
A porta da prisão já foi aberta, ela está totalmente aberta, o cadeado foi aberto, mas você está esperando o café da manhã ainda da prisão? Você está sem o sol, porque o prisioneiro só tem 1 hora de sol. E o Senhor já te tirou da sombra do cativeiro e te deu a liberdade de receber sol todo dia, a hora que você quiser. Agora você vai fazer uma oração inteligente, reconhecendo o cativeiro, se é de rejeição, se é de inferioridade, se é de incapacidade, se é de autopiedade, e você vai sair e dizer: estou encerrando isso, eu rejeito esse opressor, eu me arrependo, peço perdão porque vivi dentro disso a minha vida toda. Eu sinto falta de afeto, de alguém dizendo que me ama, e eu vivo nessa cela esperando sempre que alguém entre e diga isso, e você já me diz isso o tempo todo, papai. Você vive aqui dentro de mim, diz que eu sou aceito, sou amado, mas eu preciso ser tocado para que haja realmente a confirmação de que eu sou amado. Então diga: Senhor, eu me arrependo disso, eu saio desse lugar de cativeiro. Aí você que está na internet recebe da parte do Senhor também esta unção de liberdade para os cativos. E haja sobre a tua vida essa liberação de graça, de favor. O espírito de opressão se renda hoje à noite, está debaixo dos teus pés. Você toma autoridade agora, exerce autoridade e toma uma posição dizendo: eu vou viver o propósito, eu aceito o chamado, eu aceito a vocação. Ou eu não tenho clareza, mas eu vou buscar, eu vou falar contigo, você vai me confirmar qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, o que eu tenho que fazer. Eu não sou vítima do que aconteceu. Eu sou filho, sou filha, sou amado, sou aceito, sou aprovado. Eu me posiciono outra vez, eu deixo essas emoções negativas e abraço essas verdades eternas. Abraço essas verdades eternas e eu vou me alimentar da verdade. Eu quero a verdade no meu íntimo. Eu quero viver essa verdade no meu íntimo. E a partir de hoje, essa decisão está tomada. Ora em línguas. Se você já orou essas coisas em português, ora em línguas.